Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos ao vivo aqui no BRG Cast, o novo podcast do BRG Advogados. Então, esse é um canal que a gente está criando para criar uma comunicação um pouco mais simples, mais intuitiva, um bate-papo mais descontraído, mas para falar de temas absolutamente relevantes. Eu acho que não tem um tema mais relevante para a gente falar e tão atual e apropriado para a gente abrir esse canal do que falar sobre esportes eletrônicos, os famosos esportes. Então, para falar sobre esse tema hoje, estou eu aqui, Guilherme Reca, que sou o R na equação do BRG Advogados, entusiasta de jogos eletrônicos. Acho que eu estou nessa vida aí desde que o único dinheiro que dava para fazer com jogos eletrônicos era vender o char do Tibia e do Último Online, mas estamos nessa vida e estou aqui do meu lado, eu estou com o meu sócio, o Marcos Gomes, que é o G nessa equação do BRG Advogados. Ele é procurador do TJD e entusiasta de RTS, aí tá aguardando o lançamento do próximo Age of Empires aí para voltar a se internar na casa dele. Eu estou recebendo aqui Silvio Borges, meu amigo de longa data aí, desde as épocas do Curitiba by Night, então tem um longo tempo aí que a gente já se conhece. É um prazer estar te recebendo aqui, Silvio. Para mais do que fazer a tua própria introdução, eu vou pedir que você já se apresente e traga o teu currículo para nós. Né? Cara, é um prazer estar aqui conversando com um grande amigo meu, falando de um tema que é muito atual, muito presente na nossa realidade hoje, está presente na casa de muitas pessoas, todo mundo tem, ou joga, ou é gamer, ou conhece alguém, ou convive com alguém que é gamer. Bom, eu sou o Silvio Borges, eu hoje estou à frente de uma organização de esportes, já estou envolvido com esportes há mais de 5 anos, entre planejar, estruturar, já estive em outras organizações onde eu pude aprender muito, desenvolver o meu trabalho e aprender muito para hoje colocar em prática e tornar a Black Hat uma realidade. Então hoje vamos trocar uma ideia, vamos falar sobre o esportes, vamos falar sobre o cenário nacional, um pouquinho do internacional e todos os aspectos que envolvem o esportes. Beleza? Obrigado pelo convite. Show de bola, Silvio. Estamos muito felizes aqui com a tua presença. Acho que foi um tema que a gente trouxe no nosso Instagram, começamos a falar sobre esportes, fizemos uma primeira postagem, a gente teve uma movimentação até inesperada, muita gente perguntando para saber, poxa, mas isso está regulamentado, não está? Como é que funciona? Eu falei, não, vamos botar alguém que entende do assunto para vir conversar com a gente. Então já vamos começar a 1000 por hora aqui, vamos falar sobre esse cenário. Que você nos conta aí sobre esportes, tanto em nível nacional, projeção internacional? A gente está um passo para trás, está no mesmo passo que o resto do mundo? Como é que a gente está nessa posição? Você consegue contextualizar para nós o tamanho? O que é o mercado? O que é os esportes hoje no mundo? O que eu posso dizer sobre o esportes nacional é que ele teve um boom nos últimos 5 anos nacionalmente, né? Hoje, né, em outras, não são palavras minhas, são palavras de pessoas no mundo inteiro, que hoje o Brasil está um passo atrás, né, infelizmente, da Europa, dos Estados Unidos, não só em audiência como em receita, mas também no desenvolvimento dos nossos jogos. Hoje a gente tem referências nossas, como a Fúria, a MBR, que jogam, né, os campeonatos internacionais, mas se a gente for pegar o aspecto, por exemplo, do League of Legends, hoje a gente ainda é um wild card, né? A gente não tem relevância para buscar um título ainda, a gente está trabalhando para isso. Mas o que isso é bom, né? O que a gente tira de proveito disso? Que a gente pode ver o que deu certo e o que não deu certo na Europa, nos Estados Unidos, e conseguir aplicar aqui no Brasil e cometer menos erros. Toda vez que a gente consegue falar e ter exemplos de fora, a gente aprende e não comete os erros. Você aprende muito e desenvolve aqui no Brasil, né? Isso é muito legal. O exemplo do Free Fire é o que foge um pouco da curva, né? Hoje o Brasil é muito bom no Free Fire e teve disputando o Campeonato Mundial com 2 equipes, né? E a gente teve bons resultados lá. Então isso é muito bom. Rainbow Six é uma modalidade que no Brasil é referência, né? Hoje times internacionais, organizações internacionais têm times no Brasil, né? FaZe, Team Liquid, o próprio CSGO, como citei, a Fúria e a MBR,
com times lá fora, mas o cenário é muito forte, é muito aquecido. E até o próprio League of Legends, hoje no Brasil, está se estruturando depois do movimento da franquia. Mas antes de falar de franquia, de tudo isso, a gente pode falar de audiência. Para a pessoa que caiu de paraquedas aqui, está trocando ideia com a gente, veio conhecer um pouco do esportes, para vocês terem uma ideia, 2 bilhões de pessoas hoje já sabem o que é esportes no mundo. Imagina, 2 bilhões de pessoas. E a cada ano vai subindo de 10% a 15% das pessoas que têm acesso ao conteúdo no esportes. Então a gente está crescendo muito. E por que isso acontece? Porque a nova geração, né, que teve acesso a partir de 2000 à internet, foi crescendo, era criança, virou adolescente nessa pegada da internet, e hoje são jovens adultos, pais, e estão cada vez mais se inteirando disso, então compartilhando, então jogavam videogames e estão amadurecendo e contribuindo com esportes. Então isso, a nossa audiência só tende a aumentar. Outro ponto que eu posso citar de audiência, que é muito legal, a gente estava conversando até aqui em off, né? E hoje a gente pode usar o exemplo. Qual que é o maior evento hoje, evento único, né? Uma final que é muito requisitada no mundo? A final da NFL, o Super Bowl. E a audiência do Super Bowl, né, é astronômica. Todo mundo quer fazer parte dessa audiência, de estar lá, de fazer parte da festa, da finalização da NFL, do Super Bowl. E vou citar um exemplo comparativo para a gente ter um patamar de ideia, de proximidade. Em 2018, foi medida a audiência da final do Super Bowl e da final do League of Legends. O Super Bowl teve 103 milhões de espectadores. E o League of Legends teve 99,6 milhões. É um número muito próximo para ser tratado como um jogo, como hobby, como diversão. Hoje, o esporte é uma realidade. Para quem acompanha o CS e conhece o fenômeno gaulês, é o maior streamer do Brasil. E na última medição, que a gente teve acesso em maio, ele era o top 3 do mundo na medição da Twitch. Então, a audiência gera muita relevância no mundo. Todos os comerciais, marcas envolvidas querem ter essa fatia de audiência, querem atingir o público que está consumindo. E a audiência gera o quê? Audiência é dinheiro, né? Então, você vê o tamanho do potencial desse mercado, né? Você estava traçando esse paralelo com a NFL, basta a gente ver um momento que a NFL, os anos que a NFL tem de história, né, no mercado, vendendo esse produto, que é o Super Bowl, e o tempo do Campeonato Mundial de League of Legends. Né? É quase um bebê já alcançando um adulto idoso. Né? Então, é algo muito expressivo. E quando você vê o potencial do que nós temos hoje, a variedade de jogos que nós temos a nível competitivo, né, comparado aos esportes que a gente tem como um produto efetivamente relevante em termos monetários, né, a gente tem uma gama muito grande. A nossa história, inclusive, aqui com os esportes no escritório, né, quando a gente verificou esse potencial, na verdade, ele nem veio diretamente a uma atuação dentro dos esportes. Nós tivemos contatos aí com os jogadores profissionais de futebol que tinham suas imagens exploradas em jogos eletrônicos, e efetivamente os jogadores profissionais de futebol de campo, e a partir disso que a gente olhou, cara, existe um mercado aqui, se o próprio jogo demanda ali uma exploração de uma imagem de um profissional, imagina os profissionais envolvidos efetivamente nesse jogo. A gente tem até o Wendel Lira, né, que foi um jogador de futebol profissional que depois migrou para o FIFA profissional. Então é uma gama, uma ramificação muito grande do que você pode explorar dentro desse universo dos esportes. E o esporte nada mais né, que uma convenção do esporte convencional online. E tem muitos trâmites que precisam ser respeitados, né? Porque hoje a internet, do advento da internet, tem um anonimato. E a partir disso abre muitos precedentes. Então é muito bom sempre se certificar, estar atualizado com a legislação. A legislação da internet está sempre sendo atualizada e migrada no Brasil para cada vez para um patamar mais alto, e isso é muito importante. Sobre audiência, eu posso falar. Não, eu ia perguntar até, vocês estavam falando sobre audiência pública, até fiz essa intervenção, né? O pessoal no Instagram perguntou lá, mas e esportes?
eles dá dinheiro. Aí eu até postei alguns dos dados que você me trouxe, né, Silvio, para falar sobre fatia de mercado de entretenimento. Quando a gente está falando de um segmento que em 2021 arrecadou US$ 1 bilhão, é óbvio que ele tem muito mais a ganhar sendo tão jovem e já arrecadando tanto, né? O que mais que você fala de números para nós e de tamanho? Eu ia trazer um pouco dos números de receita. Eu acho que é muito importante, porque assim, hoje, né, até pegar um gancho do que você falou, eu faço sempre uma comparação, que um jogador de esporte eletrônico, a carreira dele é muito próxima de um jogador, de um atleta olímpico, que é a curva, ele começa muito jovem, tem que abrir mão de muita coisa, e quando ele está chegando no auge da carreira dele, ele tem 22, 23, 25 anos no máximo, e ele já está muito mais próximo ao fim da carreira dele do que nos outros esportes, que a gente tem uma longevidade, né, maior dos atletas. E imagina, o deslumbre de um jovem de 15, 18 anos recebendo salários, às vezes, até astronômicos. Tem exemplos no Brasil hoje de jogadores, isso nível nacional, Brasil mesmo, que ganha um jogador, pode chegar até ganhar um salário de 20 a 40 mil reais, fora os direitos de imagem, contratos com patrocinadores, isso para ele jogar. Então, isso é uma realidade, mas é uma realidade muito próxima, fazendo a comparação com o futebol, né? São os Neymars, né? Os jogadores de alto nível ali. E quantos outros ficam nas peneiras da vida, não entram para os times e não conseguem ter sucesso? Isso é um dos números que a gente tem aqui. Mas sobre receita, como você falou, Guilherme, 1 bilhão, a gente já está próximo ao valor de 1 bilhão, de arrecadar 1 bilhão no mundo de receita de esportes. Isso já é 14% mais alto que a relação em 2020. Isso reflete o quê? Audiência. E hoje a receita que é digital, né, que é monetizada por audiência, por propagandas, essa receita é a que vai ter a previsão de ter a maior receita no mundo. A soma entre música e cinema vai ser menor do que a audiência digital dos jogos, né? A gente estava conversando um pouco, né, de merchandising, vendas. A receita desses envolvido vai ser maior do que o dos fabricantes dos próprios jogos. Então, o fabricante ele lança um The Last of Us, um jogo, a receita é menor do que a audiência do entretenimento digital. E hoje, na pandemia, as pessoas estão cada vez mais consumindo Twitch, YouTube, Netflix, Amazon. Por quê? Porque elas estão cada vez mais próximas a isso. E os meios convencionais têm que se adaptar. Antes, a gente era pequeno, a gente queria ver um filme, a gente tinha que estar na frente da televisão naquele horário para assistir o filme. Hoje é on demand, eu assisto a hora que eu posso. E as pessoas e as empresas têm que se adaptar para não falirem. E isso tem muito a ver com a receita hoje, com a nossa nova realidade. Pós-pandemia e até antes da pandemia. Então, isso é a nossa nova realidade. São marcos, né? Eu acho que é um marco transacional de uma geração que está mudando, né? Eu acho que hoje em dia a gente adquiriu essa cultura, nós aí, jovens adultos, pegamos o início disso e vamos transmitir para os nossos filhos e os nossos filhos para deles. Não tem como desvincular esse ganho cultural que passou a ser consumido dessa maneira e jogos e etc. Mas, Silvio, vamos um pouco mais além agora, vamos sair um pouco desse mercado macro, mercado global. Me conta um pouco do teu projeto, o que é o projeto da Black Hat, como é que começou, quais são as premissas do time de vocês. Conta um pouquinho desse projeto, o que é a Black Hat. Bom, falar um pouco da Black Hat é falar um pouquinho do coração, né? Tá ali aquecendo o nosso coração quando você tem um filho, né? E é um filho que é compartilhado aí com vários pais e mães, né? Que todo mundo adotou. Mas um pouquinho do histórico da Black Hat, que é muito legal falar, que essa ideia começou em 2016, quando no popular a gente pode falar tudo era mato, né? Tanto eu quanto o João, quando a gente pensou em fundar a Black Hat, a gente falou, cara, mas fazer um time, uma organização para ter mais uma ali, não cabe para a gente. A gente tem que fazer uma diferença, a gente tem que criar algo que vai mudar, vai impactar a vida das pessoas de alguma forma.
E naquele tempo a gente falou, hoje, a gente sendo bem pé no chão, a gente não tem a capacidade, a estrutura para fundar uma organização. Porque a organização nada mais é do que uma startup, que uma pequena empresa, hoje num cenário nacional, que demanda muito em imposto, em regulamentação, e a gente tem que estar preparado para isso. Então, nesses 5 anos que se antecederam à fundação da Black Hat, que foi em julho de 2020, nós fomos nos preparar. A gente foi entender como era o mercado de esportes, o que precisava ter de conhecimento, como lidar com as pessoas, como lidar com o financeiro, com os impostos, com as pessoas, com o marketing, com tudo que envolve ter uma empresa. Porque, tirando uma empresa convencional que você fabrica ou tem um ativo, uma organização ela é muito próxima a serviços, a prestação de serviços. Então, eu fui trabalhar em outras organizações, comecei lá de baixo, como assistente, como técnico, fui aprendendo. Eu tenho uma coisa muito para mim, que para hoje você estar numa posição de gerência ou de administração, você tem que ter pelo menos a mínima noção do que todo mundo que está ao seu redor sabe fazer, para você poder dar suporte para a carga ser mais leve para essas pessoas e você também ter alguma diretriz de certo e errado e de como proceder. Nesses 5 anos a gente se preparou. Em 2020, após algumas passagens por organizações, muito aprendizado, evolução, entender como funciona o mercado e a evolução do mercado também, que nos possibilitou, a gente fundou a Black Hat. Mas com a premissa de que não era uma organização de esportes. Ela era muito... A gente tem uma piada interna que a gente sempre brinca, que é muito mais próximo a um motoclube do que uma organização de esportes. Porque exige muito ali das pessoas estarem próximas, elas conviverem, tem os sonhos, né? Muitas pessoas ali trabalham envolvidos com o projeto Black Hat, mas tem os seus próprios sonhos, né? Eu quero ser um criador de conteúdo, eu quero ser um streamer, eu quero ser um jogador profissional, eu quero trabalhar com marketing, eu quero trabalhar com a comunicação, ser jornalista, enfim, tem os próprios sonhos que estão envolvidos no sonho maior da Black Hat. Então, é uma mistura ali, tudo envolvido. E quando a gente consegue fazer as pessoas partirem para o senso comum, darem o seu melhor para terem os seus resultados individuais e o coletivo, a gente chegou no projeto Black Hat, que envolve não só trabalhar com esses sonhos, mas tornar realidade também todo o projeto. Dessa forma, o que a gente fez? A gente tem o nosso DNA. A gente foi agraciado com a oportunidade de aprender com a Fúria. A Fúria fundou um projeto, o PFIE, e nesse projeto eles abriram algumas boas práticas para ele, para algumas organizações que foram selecionadas, e a gente pôde beber na fonte do que funciona, do que não funciona, e pegando, estudando e colocando em prática tudo que a gente desenvolveu. E daí a gente colocou o nosso DNA de igualdade de gênero, de oportunidades, de excelência, e a gente conseguiu demonstrar em 7 meses o que a gente tinha o projeto de 1 ano ser referência em Curitiba, como uma organização estruturada, uma organização que consegue entregar tudo que demanda. E a gente já foi melhorando para o próximo marco, né? Que é Paraná, Brasil, e a ocupar nosso cenário no esporte. E tudo isso tem investimento. Profissionalização, investimento, patrocínio, mídia, e a gente está conseguindo balancear tudo isso muito bem. Eu acho muito legal essa visão que vocês têm de profissionalizar e encarar o time muito menos como um hobby, muito mais como um negócio, e pensar que a gestão de pessoas, são pessoas diferentes, o maior ativo de vocês são pessoas. E é preciso dar um suporte, às vezes são jovens, né? Precisam desse apoio para conseguir trabalhar com pressão em jogos que são efetivamente competitivos. Acho muito legal essa visão de profissionalização dos jogos eletrônicos. E nesse sentido de profissionalização, Silvio, o que a gente tem hoje, né? O Brasil é a cultura do futebol, né? O país do futebol. Então, o que a gente tem mais próximo em termos de organização e profissionalização, até pelo que gera e o que movimenta no país, é o futebol, né? Então, a gente tem o futebol hoje
profissionalizado e regulamentado em termos de confederações, federações e assim por diante. Explica um pouco para o pessoal que está entrando aí nesse contexto de profissionalização, quais são os desafios, como que os jogos eletrônicos no Brasil são desenvolvidos, explica um pouco sobre como é que funcionam as ligas, as franquias, até para o pessoal entender que o mundo dos jogos eletrônicos ele é muito diferente dessa estrutura tradicional que a gente tem no futebol. É muito legal a gente poder falar sobre isso, ter a oportunidade, né? Porque tirando o exemplo como foi dado do futebol, que tem a CBF, uma confederação que abraça tudo e regulamenta tudo, os jogos normalmente têm as publishers, né? No caso, por exemplo, do League of Legends tem a Riot Games, no CSGO você tem a Valve, e não tem uma confederação que abraça tudo. E não tem hoje uma forma, não foi criada uma forma de criar essa confederação para abraçar tudo. E a regulamentação dos times, né, de Tier 1, de Liga A, são feitos com contratos ou de prestação de serviço ou vinculados à Lei Pelé, que é uma herança do futebol, né, que tem dado muito certo para regulamentar. Pensar que em poucos anos, os campeonatos que existiam, eles ganhavam periféricos, mouses como premiação, e hoje a premiação chega a milhões de dólares. Então, é muito importante que sejam feitos essas amarras sejam criadas em contratos para prestação de serviço, para que principalmente os jogadores eles se sintam confortáveis para executar muito bem o trabalho deles, sejam valorizados por tudo que... Porque assim, hoje, algumas pessoas ainda não têm a noção de quanto o esporte está próximo do esporte convencional. São horas e horas de treino, de estafa até mental em alguns aspectos, que é muito próximo ao esforço físico. Mas por não, às vezes, o jogador não suar, não tem essa valorização do esporte convencional. Sobre o outro tópico das franquias, a gente tem 2 exemplos muito legais para dar hoje no Brasil, trazer para a nossa realidade. A Riot Games, esse é o primeiro ano que o League of Legends está como franquia no Brasil. 21 organizações submeteram, né, a aprovação da Riot, num comitê da Riot Games, para concorrerem a 10 vagas no CBLOL. E foi feito todo um processo que foi medido vários indicadores para que a gente chegasse a essas 10 organizações. Organizações muito grandes hoje do cenário ficaram de fora, de acordo com os aspectos que foram determinados pela Riot. Então o sistema de franquia tem pontos muito positivos, que pode dar um up no cenário. Hoje, como eu falei, o League of Legends ainda não está no cenário no top 5, no top 4 do mundo. O Brasil hoje ainda não é uma referência. Mas, com a profissionalização do cenário, com a regulamentação das franquias, não tenho dúvida que pode melhorar bastante. O ponto negativo, que antes você tinha organizações menores que poderiam concorrer a uma vaga no circuito desafiante, ao circuito de acesso e ao CBLOL, isso meio que agora está um abismo de diferença, porque hoje você tem o CBLOL com 10 times e tem os mesmos 10 times como academies, né, que são a porta de acesso para o CBLOL, das mesmas 10 organizações. E ali tem uma distância muito grande para o cenário que seria o Tier 3, né, que seria o amador, para o semiprofissional. Então, isso é uma coisa que ainda precisa ser difundida no Brasil. Eu espero que para 2022 tenham campeonatos de acesso que revelem novos talentos para o cenário. Em contrapartida, nós temos o CSGO, que mudou o formato, né, do CBCS, né, com várias divisões agora, né? Para quem não sabe, o CBCS lá da Gamers Club. Você tem a Série A, que está o top 10 times do Brasil, a Série B. Com a Série A e Série B, você tem o que ali? 10% dos melhores times do Brasil. E eles têm campeonatos que acontecem regularmente, a cada 3 meses, enfim, muito próximo ao que acontece no Valorant também. E você dá oportunidade para times hoje que não desembolsam, como foi no League of Legends, um valor monetário de 4,5 milhões de reais para comprar, para adquirir a sua vaga,
para garantir a sua vaga, e uma organização menor, por exemplo, como a Black Hat, pode conquistar uma vaga e jogar um CBSS e ser campeão brasileiro com igualdade de oportunidades. Então, você tem um ponto positivo e um ponto negativo nos dois aspectos, né? É muito interessante a gente falar da profissionalização do esporte, porque, como você estava falando no início da sua fala, do seu destaque, né, hoje a gente possui uma legislação que, de certa forma, abraça os atletas eletrônicos. Então, você mencionou a Lei Pelé e a regulamentação dos contratos com fundamento nessa lei. Em muitos pontos eles se assemelham, e muito, né? Hoje tem as equipes profissionais, por exemplo, que contam com psicólogos, que os atletas eletrônicos eles precisam fazer um exercício, um condicionamento físico e mental também, né? Porque, como você mencionou, são horas de treino, né? E é importante ter, a gente sabe que é um tema muito controvertido quando a gente tenta regulamentar de forma idêntica, porque, primeiro de tudo, você lida ali com uma propriedade intelectual envolvida. A gente estava até brincando antes de abrir a live aqui, ninguém paga royalties para os ingleses que inventaram o futebol. Agora, como que você vai colocar na mão, né, de uma confederação regulamentar atividades de jogos que tem um dono, né, que existe o dono da bola? Então, tem aspectos que são muito distintivos, mas, de outro lado, é necessário, é salutar que se reconheça essa atividade de atleta como desporto, até por uma questão de fomento, de cultura, de investimento público, que hoje a gente sabe que é muito incipiente ainda nos jogos eletrônicos, né? Então, um dado interessante, né? Nós temos projetos para tentar regulamentar isso em âmbito nacional, e nós temos até uma lei aqui no estado do Paraná, que ela trata efetivamente de definir as atividades e reconhecer os atletas como efetivamente atletas do desporto eletrônico. Isso, como eu mencionei, é importante porque tem um reconhecimento cultural, né? E, consequentemente, isso gera uma obrigação até do Estado, um dever de fomentar essas atividades, né? Eu vejo como uma situação fundamental, né? Se a gente não tiver essa intervenção de regulamentar, mas tem que ter uma participação ativa da própria comunidade. Porque às vezes vai fazer uma regulamentação que está baseado numa prática completamente diferente, ou por alguém que não entende qual é aquela vivência, quais são as peculiaridades daquele determinado formato de disputa, você acaba criando uma regulamentação que mais atrapalha do que efetivamente ajuda. Então, acho que assim, é muito importante a gente abrir esses canais de debate, colher principalmente a opinião de quem está vivendo o dia a dia, de quem sabe quais são as dificuldades que se enfrenta, de abrir a possibilidade de fomento, que nem se falou, mais destaque, o Estado participar, fomentar, de repente, potencializando isso na rede pública, dando oportunidade para que outras pessoas venham até essa inserção, para criar acesso, né? Por que o Silvio, lá no começo da live, falou o Brasil começa a despontar em alguns jogos? Às vezes a gente fala do Free Fire, mas é que é um jogo fácil de acessar, né? O cara tem um mobile ali, não precisa ter um celular robusto, mas ele está participando de disputas ali. Então, às vezes, é essa acessibilidade que falta para criar esse fomento aí, é uma peculiaridade. Eu vou virar aqui, porque o Gabriel aqui já está me cobrando de horário da live. Vou falar aqui um pouquinho, estava dando uma fuçada antes da gente entrar, e dei uma fuçada nas plataformas digitais, para o pessoal que não segue, procura lá, @blackhatgg_, e achei um conteúdo bem legal. Eu vi muitas pessoas da line de vocês conversando sobre o dia a dia deles, o pessoal que faz os streams, os narradores oficiais do time. Achei um conteúdo bacana, diverso, mas já que é você que está aqui falando sobre a parte de gestão, me fala como é que é um pouco dessa tua rotina, o que envolve, quais são as necessidades, o que pega na hora de estar ali à frente do time. Cara, a duras penas a gente vai aprendendo, né? Não tem experiência acumulada que vai resolver tudo no dia a dia, né? Então foi um ano de muito aprendizado, de muita evolução, de delegar bastante coisa. Eu não gosto muito do termo delegar, eu gosto mais de compartilhar, porque, querendo ou não, cada área aqui tem um dono. O marketing tem uma dona, o esportes tem um dono, a comunicação tem um dono, e o que eu sou
para eles ali é um suporte. Eu gosto de estar sempre auxiliando, estar próximo, e cada um ali que tenha expertise, né? Quem sou eu para falar mais do que a pessoa responsável pelo marketing, que estudou, que tem conhecimento, que agrega toda a experiência de outros mercados para trazer para a Black Hat ali. E o dia a dia a gente tem bastante desafios, muitos desafios. O primeiro de se consolidar. Então, nesse primeiro ano, a gente fez um planejamento para se consolidar como uma organização referência no Paraná, porque, querendo ou não, além de criar a organização para fazer a diferença, um dos principais marcos na criação da Black Hat foi uma frase que eu citei para o João até, que é o cofundador junto comigo, que eu queria que Curitiba fosse protagonista no cenário nacional. Que hoje, como a gente tem times de futebol, como o Atlético, o Coritiba, que tem a repercussão nacional, eu gostaria que uma organização de esportes do Sul, de Curitiba, a gente estivesse lutando por um espaço no cenário nacional e representando a nossa cidade. Foi um dos pontos principais aí. Então, nosso desafio hoje é consolidar, e isso a gente está fazendo muito bem, principalmente com as parcerias que a gente está fazendo, mostrar o que é o esporte, que não é um hobby, não é diversão, ele é muito trabalho. Eu, como falei, esse teu exemplo, é uma startup e uma empresa pequena, de pequeno porte ainda, que está se desenvolvendo e conquistando seu espaço no cenário. E envolve contratos, mídia, marketing, as redes sociais, as divisões da Black Hat com os departamentos de comunicação, de marketing, com os streamers, com os casters, com os jogadores, com os esportes. Então a gente tem que estar antenado para tudo que está acontecendo. E, como você mesmo falou, Guilherme, e é uma coisa que todo dia eu converso com todo mundo que eu tenho oportunidade. Hoje, a Black Hat, a gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre o universitário também, com a parceria, nós somos mais de 150 pessoas envolvidas nesse projeto. Então, a gente precisa estar próximo, precisa estar ali dando suporte, porque todo mundo não vive só disso. Muitas pessoas também têm um segundo trabalho, têm um primeiro trabalho, no caso, que é o que paga as contas, para depois conquistar os seus sonhos. E a gente tem que entender que tem família, relacionamentos, financeiro. Então a gente tem que sempre tentar equilibrar tudo e escutar o próximo, entender como ele está lá. E sem dúvida nenhuma, ressaltando até o que você falou, e é uma conversa que a gente teve antes, né? Eu te disse isso, o nosso ativo mais importante são as pessoas. Sem as pessoas não tem Black Hat. Sem esse fomento. A gente tem que tratar isso, respeitar o próximo, dar oportunidades para todo mundo aqui, mas tratar como um negócio também. Porque sem o financeiro, sem investimentos, sem patrocinadores, a gente não consegue dar andamento, né? Então, esse é o nosso principal desafio hoje, mas sem dúvida a gente está cumprindo com louvor. Hoje, se alguém que conhece o nosso projeto, conviveu, esteve dentro ou não, ou conhece alguém, acho que não tem uma vírgula para dizer que a gente deixou a desejar nos nossos pilares, no nosso DNA, e isso é muito gratificante. E aproveitando esse gancho que você mencionou, o Reca frisou, do ativo, de vocês serem as pessoas, os colaboradores, também os jogadores, quem entrar no Instagram de vocês hoje vai ver que vocês estão com vagas abertas, né, para processo seletivo. Então, mata a curiosidade do pessoal que está do outro lado da telinha, não tem ideia de como funciona um processo seletivo para efetivamente ser um futuro pro player. Explica um pouquinho como é que funciona esse processo seletivo desse novo prospect. Cara, o prospect é o nome mesmo, a gente usa o prospect, é um nome que a gente usa dentro, né, já remetendo de novo o prospect ali. Eu acho que assim, a primeira coisa, o mais importante, quando você está entrando numa empresa, numa organização, seja o que for, o mercado de trabalho, isso mostra muito pra gente, né, é querer estar ali. É querer executar aquela função. Se hoje eu vou ser um streamer, um criador de conteúdo, um caster, eu primeiro preciso querer fazer aquilo, eu tenho que estar apaixonado por isso. Você tem que tocar aquilo com o teu coração e fazer o melhor que está dentro do teu alcance. Uma vez que você está dentro da Black Hat, e isso todo mundo que está dentro pode dizer, você recebe um suporte extraordinário dos seus colegas,
Não tem uma competição de dizer, eu sou o melhor streamer. Eles falam assim, vamos ser os melhores juntos, e cada um tem a sua particularidade. Tem streamer que vai pro lado do cosplay, tem um que joga FPS, tem um que joga o MOBA, tem vários aspectos lá dentro. Então é muito importante esse suporte interno e essa valorização do teu colega. Esse é o mais importante, mas isso para quem está dentro. Para quem quer ali tentar entrar, ter uma vaga, o processo é assim, vou me inscrever, vou preencher o formulário, vou entrar no site da Black Hat e vou ver se eu estou vinculado àquele DNA. Não adianta eu querer estar ali, fazer parte de algo e não estar envolvido com aquilo. Esse é o primeiro passo. E o que envolve o nosso DNA? Excelência na nossa entrega. A gente tem que fazer sempre o nosso melhor. E quando o nosso melhor ainda está um pouco aquém, a gente vai ter pessoas ali que vão te abraçar e vão te dar o suporte para você superar as suas expectativas, aprender. Às vezes as pessoas não fazem muito bem algo porque falta conhecimento. E a gente investe nesse conhecimento. A gente traz pessoas do mercado hoje para dar palestras, workshops, internamente, para a gente evoluir as pessoas que estão dentro da org. Então isso é muito importante. Outro DNA, igualdade de gênero, igualdade de oportunidades. A gente está no nosso DNA isso. Preconceito, assédio, são coisas que que a gente abomina. Então não pode ter isso dentro de casa. Então, são coisas que fazem parte. Como funciona o processo? A pessoa vai se inscrever, a gente tem os departamentos para cada um, né? Quero fazer parte da staff, quero ser um psicólogo do esporte, como a gente já tem dentro. É um pré-requisito da Black Hat para ela existir, a gente ter um psicólogo acompanhando os times. Esse acompanhamento, principalmente que envolve jogos, hoje a gente não tem uma cobrança para o jogador. A gente tem metas, tem objetivos que são claros para todo mundo. Mas, por exemplo, um jogador, ele se autocobra demais, ele quer ser o melhor, ele quer ser a referência. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Aí tem a função do psicólogo. Então, uma pessoa que quer se candidatar para ser psicólogo, ser manager de um time, ser jogador, ser coach, ele vai para o departamento de esportes. Lá a gente tem pessoas que vão analisar o perfil, vão conversar como uma entrevista mesmo, vão chamar para um bate-papo e entender qual é o momento da pessoa e qual é o momento da organização. Da mesma forma, o departamento de comunicação vai interceder junto a uma pessoa que quer ser streamer, criador de conteúdo e etc. Ver qual que é, no popular, a vibe da pessoa e se a gente dá match com o que a organização está querendo. Hoje a gente cresceu bastante e nesses poucos meses, né, até antes de um ano, de completar o ano e completar nossas metas, a gente superou essas metas. Então hoje a gente quer trazer pessoas que estão engajadas o que a gente quer para a organização. E o que a gente quer para a organização? A gente quer... Hoje nós somos referência em Curitiba. Região metropolitana, regiões próximas, sim. A gente está crescendo para ser referência no Paraná e alcançar o nosso cenário no esporte nacional. Para olhar lá para frente e alcançar o primeiro objetivo nosso, que é olhar lá e falar, pô, Curitiba chegou lá. Curitiba tem uma organização. O cara fala assim, eu torço pro Atlético no futebol e torço pro Black Hat no esporte. Eu sou coxa aqui, uso verde e branco, mas lá no esporte eu uso preto e cinza, entendeu? Então, essa referência. E a gente também está aberto para dar suporte para outras organizações que querem crescer. A gente é muito adepto do dividir, do compartilhar. Não adianta a gente ter uma fatia muito grande de um bolo e esse bolo ser pequeno. Então, vamos aumentar esse bolo, vamos ter fatias e vamos ter outras organizações tão fortes quanto a Black Hat e a gente ajudar a se desenvolver e fomentar o esporte e o marketing, os games aqui em Curitiba e, por que não, no Brasil. Esse mais ou menos. Falei um pouco do processo, mas também de onde a gente quer chegar, né? Muito legal. Achei muito legal você falar assim, também sobre essas bandeiras de igualdade, etc. Porque, assim, vou falar, o ambiente digital e principalmente dos games, às vezes ele é bem tóxico, cara. Ele é excludente e, pô, eu acho muito bacana que você se posiciona e fala assim, olha, isso faz parte do nosso DNA, porque tem espaço para todo mundo aqui e isso é fundamental justamente para isso que eu falei, essa troca da nossa cultura passa por tudo aquilo que a gente consome. Então, se a gente tem gente que se posiciona e faz esse tipo de ação, é fundamental para a gente mudar a nossa cultura e melhorar a nossa civilização, né? Silvio, vou dar sequência aqui e perguntar, você já deu uma brechinha ali para falar
sobre esportes universitários, sobre esse segmento. Eu sei que vocês têm uma parceria sólida com o Burning Bunnies, né, que é o time de esportes da Universidade Federal do Paraná. Vocês estão junto com eles, né, nesse projeto deles, mas conta um pouquinho, como é que é esse cenário? Tem uma diferença entre o que é o cenário profissional, o cenário que você traz das universidades, ele é um cenário semi-amador, ele está um degrau abaixo ou não? Explica um pouquinho como é que funciona, como é que são as ligas, se é um local de prospecção de novos talentos, como é que funciona esse cenário? Eu costumo dizer que o cenário universitário ele não é um degrau abaixo, de forma alguma, não é um academy, não é uma possibilidade só de formar talentos. O cenário universitário, ele é concorrente no sentido de que, tipo, os jogadores hoje são universitários. Eles têm que lidar com vários aspectos do cotidiano, né? Aulas, provas, trabalhos, família, o próprio emprego, estágio, enfim. Então, esses caras são heróis, na minha opinião. Porque conviver com tudo isso, eu já fui universitário. Eu sei o quanto eu passei por dificuldades para só estudar. Imagina o cara que se prontifica a ser um atleta, ou seja do esporte convencional, do atletismo, do futebol, ou seja dos esportes eletrônicos. Hoje o cenário universitário, e quando eu digo que o Brasil está alguns passos atrás do universitário, do cenário nacional, do profissional, enfim, do mundo, porque hoje nos Estados Unidos, alunos têm bolsas de estudos para frequentar universidades por ser jogadores de esportes. E a gente via muito isso no beisebol, na NFL e etc., né? Na NFL, no futebol americano, e isso já chegou nos esportes. Isso é um sonho, isso eu digo para você. Gostaria muito que hoje os atletas da Black Hat ou de outras organizações tivessem a oportunidade de cursar uma faculdade. Como eu falei, a curva da idade, né, da carreira de um atleta, quando ele chega a 24, 25 anos, você pensar que o cara vai se aposentar. E aí, o que ele vai fazer? Não tem espaço para todo jogador se tornar coach, comentarista, caster, enfim. Eles vão ser advogados, vão ser médicos. Então, se eles conseguirem conviver ali, né, conciliar os estudos com a carreira profissional, com bolsa de estudos ou com a possibilidade de entrar numa faculdade, seria sensacional. E o que a gente vê nessa parceria com a UFPR Burning Bunnies? Primeiro que foi um namoro, a gente foi pegando na mão, foi conversando, foi alinhando algumas arestas, porque os cenários, mesmo sendo próximos, eles têm as suas particularidades, né? Então, a gente foi alinhando as expectativas de tudo, e o nosso DNA com o DNA da Burning Bunnies. Eles têm que falar a mesma língua. As pessoas que estão por um projeto ou por outro, que estão hoje no mesmo projeto, embora em organizações universitárias e profissionais, eles têm que estar numa sinergia muito grande. Então, para isso, a gente namorou bastante e daí, em abril, a gente firmou essa parceria que já estava desde janeiro sendo conversada. E o que a gente faz hoje? A gente dá todo o suporte. Como eu falo de compartilhar com outras organizações nosso conhecimento, a nossa prioridade são os alunos e profissionais da Burning Bunnies. Então, o nosso marketing compartilha com o marketing da Burning Bunnies. O financeiro compartilha as boas práticas. Comunicação com, por exemplo, hoje, vou citar um cara que abraçou a causa da Black Hat, é o nosso responsável pela comunicação, pelo departamento de comunicação, que é o MD, e o cara hoje, ele está à frente dos podcasts, videocasts, entrevistas, e ele compartilha esse conhecimento com toda a organização, seja com os casters, com os streamers, como o pessoal do universitário. Então, a gente compartilhar esse conhecimento e eles não terem que passar por dificuldades que eu passei na minha carreira, ou que a própria Black Hat no início passou, eles avançam degraus e estão muito à frente de outras organizações universitárias. Isso já está dando resultado. Vai cortando o caminho e já está dando resultado. Hoje, a Burning Bunnies está tendo ótimos resultados no cenário. E hoje os campeonatos universitários são ou semestrais ou anuais. Então eles ocorrem são mais esporádicos. Então a gente precisa ter um investimento em coaches e treinando esses times e nivelando. E eles vão competindo com a tag Black Hat Esports, né? Alguns dos times que hoje a gente não tem no profissional,
a nossa divisão de universitário disputam esses campeonatos, ganham experiência jogando com profissionais, com o nosso aporte e suporte, e daí quando eles vão jogar universitário, eles estão alguns degraus à frente dos times universitários, e eles vão se desenvolvendo. Então, esse é tudo o que envolve o nosso suporte. Hoje eu posso falar para você que o incentivo ao profissional e ao universitário, eles estão andando de mãos dadas, porque eu vejo muito potencial no cenário universitário, e é uma bolha que está prestes a se estourar. E eu tenho certeza que as universidades, com aportes de times profissionais, de organizações profissionais, vão evoluir muito e gerar muito retorno para nós. É mais ou menos como uma Olimpíada. Hoje tem os times, né? A seleção brasileira de futebol é a seleção olímpica. São tão importantes no mesmo nível. Mesma coisa universitário e profissional, sem dúvida nenhuma. Bacana. E nesse cenário, puxando aí um pouquinho para o fim aí, que o Gabriel está puxando a nossa orelha, mas explica um pouco para o pessoal, eu sei que a gente já pincelou aí em diversas ocasiões, quando foi falar de competição, de Rei Pelé, explica aí para o pessoal que efetivamente quer fazer uma carreira como pro player, como que funciona a remuneração, como que funcionam os direitos de imagem, os direitos de arena, eventualmente as premiações, como que é feita essa divisão, como que os atletas são efetivamente remunerados? Então, hoje a gente tem subdivisões dentro da Black Hat, né? Uma premissa nossa é a gente faz as inscrições de todos os campeonatos, tudo por conta da Black Hat. E os jogadores da segmentação mais baixa, que ainda estão se desenvolvendo numa modalidade ainda que não tem repercussão nacional, eles recebem a premiação em totalidade. 100% da premiação é dividida entre os jogadores. Essa parte de remuneração. Outros patamares de times que já estão consolidados, já alcançaram seu espaço no cenário, eles têm contratos, têm demandas, têm metas, e tudo isso é definido. Então a gente divide em alguns aspectos para quê? Para que o jogador que está se dedicando, ele tenha a remuneração dele, tenha um retorno sobre o mérito do que ele conquistou, e os jogadores que já conquistaram seu espaço têm o seu contrato e a valorização dele. Sobre os jogadores que querem entrar no cenário, fora a Black Hat, tem vários caminhos, mas o primeiro é desenvolver um bom espaço no cenário, jogando, se desenvolvendo com talento, e network, cara. Hoje, network é fundamental para você se desenvolver. Então, se você entra numa organização que está sendo estruturada, que está crescendo, eu falo sempre para parceiros e patrocinadores isso. Hoje nós estamos em constante evolução e estamos batendo as metas muito rapidamente. Então, a entrada numa organização que está em ascensão é muito mais barato financeiramente do que você ir numa PEN, numa INTZ, numa Loud. Por exemplo, hoje, a Fúria, ela é inacessível para, 90% das empresas. Quem patrocina a Fúria hoje? Santander, Red Bull, nichos gigantes de empresas. Quem patrocina a INTZ? LG, PicPay, Claro. Quem patrocina a Loud? O Itaú. Então, o exemplo da PEN, os patrocinadores da PEN, BMW, Motorola, JBL, TIM. Então, assim, se você quer alcançar o público jovem, que está crescendo, que está consumindo internet, invista no esportes, que você vai ter um retorno garantido desse investimento, além da audiência, para o teu produto, para o teu serviço. E o jovem que quer entrar nesse mercado, ele vai ter que ralar um pouco, porque, como eu disse, o exemplo da peneira do futebol. Quantos jogadores não querem ser Neymar? Quantos jogadores não querem jogar num PSG, no Manchester City, no Chelsea, ou num Flamengo, Corinthians, São Paulo, Atlético, Coxa? Mas quantos realmente chegam lá? Então, eu acho que assim, é uma porta de entrada, entrar numa organização em formação, um time formado com suporte de psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, ter todo o aporte de marketing e crescer com essa organização e levá-la no patamar mais alto, que é o nosso objetivo, ou, através dela, ter a oportunidade de ser revelado e entrar numa organização grande. Então, são vários caminhos aí para serem seguidos. Legal, legal. Silvio, acho que a nossa proposta aqui era fazer um bate-papo rápido aí, não em tom de aula. Foi muito legal estar aqui conversando contigo. Acho que você trouxe informações aí
muito bacanas para nós. Eu estou bem feliz de te receber aqui, acho que foi uma oportunidade incrível aí para a gente conversar sobre um tema aí que eu sou um grande entusiasta e que me dá um brilho no olho falar sobre isso. Eu espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar. De repente, você falou que você é o suporte do time aí. Numa próxima oportunidade, vamos ver se a gente traz um ADC aqui, vamos falar um pouquinho do jogador e vamos conversar com o outro lado do balcão, ver as perspectivas de um jogador profissional, o que são as dores e as dificuldades dessa outra esfera. Eu vou abrir aqui para você comentar também, fala aí sobre os próximos projetos, dá a tua mensagem final, fala sobre os teus canais, o espaço aí é teu, fica à vontade. Cara, primeiro de tudo, eu queria agradecer muito a oportunidade para a gente estar falando para um público fora da nossa bolha, né? Normalmente eu estou dando palestra em universidade, ou estou falando em eventos de esportes, de games, que é o público que já consome, que já está ali. Então, a gente falar para um público novo fora da nossa bolha, além de ter essa visibilidade, essa audiência, a gente tem a oportunidade de trazer mais pessoas para conhecer o projeto. Então, de antemão, eu agradeço a oportunidade. Eu posso destacar N temas que vocês podem tratar, que forem do interesse de vocês, e legal falar com criadores de conteúdo para ver como que é o dia a dia, como que o cara tem que pensar fora da caixa, porque imagina quantas pessoas estão hoje, principalmente na pandemia, sendo streamers, narrando jogos, e o que eu tenho que fazer de diferente para vencer nessa carreira, né, para ser um novo Gaules, né? A gente tem os jogadores, a gente tem toda a equipe de suporte ao redor do esporte, né? Um nutricionista, um fisioterapeuta, o médico, o psicólogo, são igualmente tão essenciais quanto o coach, quanto o manager, quanto os jogadores. Então a gente precisa valorizar essas pessoas que querem entrar no esporte e também não sabem como. Então, assim, tem muita coisa para ser feita e para ser falado. Então, de novo, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e contem comigo para tudo que vocês precisarem no quesito de esportes, games, enfim. Valeu mesmo. A gente não tem dúvida do que o que a gente vê no final das contas é a pontinha do iceberg de toda uma estrutura, né? Aquilo que chega finalmente ali em quem acompanha é a ponta de uma estrutura, é muita coisa envolvida por trás. E eu queria também fazer um agradecimento pela recíproca, de ter pessoas também de um público diferente, acompanhando aqui a nossa live, o nosso trabalho. E queria destacar aqui também, Silvio, que a tua moral aqui no chat está elevadíssima, viu? Nós tentamos ler alguns comentários aqui, o Wesley Luiz da Silva mandou aqui, grande Silvio, esse entende. O Marçal de Cash de Oliveira fez questão de frisar que veio aqui por causa da Hats, né, dizendo que tem orgulho de ser curitibano, né? O Renan, desculpa se eu falar errado, o Renan Witt, sou um grande sortudo de poder trabalhar como streamer pela Black Hat. Sempre me abraçaram e me dão suporte. Nunca pensei em ser streamer e hoje estou aqui. Obrigado, Black Hat. Então, agradecer você pelo potencial transformador também e porque efetivamente inaugurou o nosso cast, né? Então, nossa estreia aqui foi com você e não poderia ser diferente, né? Bom, galera, queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Para quem é da comunidade gamer, pega o seu mouse da Razer aí, senta o dedo nesse like aí, compartilha esse conteúdo para que ele atinja mais pessoas. Continue acompanhando o nosso canal, a gente é um escritório de advocacia, mas a gente gosta de falar de temas que são atualidades. Direito é isso, direito é a nossa vivência do dia a dia, são novas relações e como é que a gente vai interceder com elas. Então, Silvio, mais uma vez, obrigado de coração. Pessoal, segue o nosso canal, compartilhe os nossos conteúdos. Mensalmente a gente vai estar trazendo alguém aqui para conversar de um tema de relevância. Dessa vez foi o Silvio. Vamos ver quem vai acompanhar a gente no mês que vem. Silvio, brigadão, um grande abraço para você, uma boa noite. Obrigado, valeu, Silvio. Boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado por acompanhar. Valeu, galera.